Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cabe-nos uma interrogação nesse instante, sobre isto que está escrito em São João, capítulo 8, verso 32. Estava Jesus falando com escravos, com meretrizes, com pecadores, ladrões, salteadores? Não. O choque foi terrível justamente por causa disto, porque ele estava falando com descendência de Abraão, assim como eles pensavam. Tradição de nação apenas. Eles disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Pregar o evangelho para crente é a coisa mais difícil que existe. Pregar o evangelho para crente? Sim, foi justamente quando aquilo havia encerrado, quando aquela era, aquele tempo havia chegado à sua conclusão, que se cumpriu as escrituras daquele dia, e Jesus veio a eles, aos líderes religiosos, homens de vida impecáveis, e afirmou para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, meus ouvintes, sempre foi assim. No fim de cada era da igreja, Deus vem e apresenta a via de escape. No fim da era de Sardes, Deus enviou Wesley após Lutero, pregando para luteranos? Sim. Agora, por último, depois, pregando para wesleyanos? Sim. E agora para todos os crentes. Deus está dando a mesma mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos transmitir para os nossos ouvintes uma experiência do profeta de Deus para esta era em relação a um ex-escravo e depois a um escravo. Ele afirma em sua mensagem: a ele ouvi. Eu recordo de algum tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali, e com pouquinho cabelo ao redor de sua cabeça. E ele estava olhando o museu. E de repente ele parou e olhou. Ele deu uns passos para trás e começou a chorar, e as lágrimas rolavam por sua face. Ele estava orando. Eu o observei por uns poucos minutos. Me aproximei dele e disse: como vai, tio? Ele disse: como vai? E eu disse: eu sou um ministro. E disse: eu gostaria de saber por que você está orando. O que te emocionou? Ele disse: vem aqui. Ele olhou para debaixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. Eu disse: é uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar. Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. Ele disse: mas veja, eu ainda tenho as marcas da correia dos escravos ao redor de mim. E continuou dizendo: ali está o sangue de Abraham Lincoln.
e o sangue de Abraham Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? Eu disse: se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que fará o sangue de Jesus Cristo quando for pregado em seu poder na santa igreja que clama ser nascida de novo? Oh, meus ouvintes, aqui está uma tremenda mensagem para este momento. E conhecereis a verdade acerca do meu sangue. Em outras palavras, disse Jesus, aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, que não souber dar valor no meu sangue, que não tiver fé no meu sangue, que não ingerir isto espiritualmente, não terá parte comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como nós podemos encontrar a igreja que clama ser a santa igreja e haver nascido de novo, escravizada? Ela não pode admitir isto. Como os sacerdotes judeus, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, não puderam admitir que viesse uma mensagem de libertação para eles, porque eles se consideravam filhos de Abraão e que não eram escravos, mas eles estavam escravos da tradição. Eles estavam escravos dos credos. Aquilo havia virado apenas dogma. Aquilo tinha virado uma tradição e eles haviam perdido totalmente o significado da palavra misericórdia quero. Eles não se portavam como libertados mais. Conta-se que um avaliador de escravos foi por ali para avaliar escravos para seus compradores. Então, chegando ali, ele viu que eles pegavam nos chicotes e batiam naqueles escravos para fazê-los trabalhar. E eles observaram certo jovem em uma plantação. Ele estava trabalhando ali como escravo. Eles não tinham que bater naquele escravo. Isso é curioso, não é? Todos os demais apanhavam. Sabe por quê? Ele tinha o seu peito inchado, seu queixo levantado. Ele era certo com aquilo. E o avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Oh, mas o proprietário disse: este não está à venda. Ele disse: bem, mas ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu notei isto. Eu suponho que ele é o chefe de todos eles. Não, ele é simplesmente um escravo, foi a resposta do proprietário. O comprador disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. O proprietário disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. Então o comprador disse: bem, o que ele faz ser tão diferente do que o resto deles é? E o proprietário lhe respondeu: eu fiquei querendo saber disto por muito tempo também. Por que que este homem, estando nas mesmas circunstâncias dos demais, como escravo, trabalhando aqui, tendo a mesma comida, se porta tão diferente? Mas o proprietário afirmou: mas eu vim descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei da tribo. E ainda ele, sendo estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, porém ele sabe que ele é o filho de um rei, e ele se conduz assim. Irmão, irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pôde se conduzir comportando-se como filho de um rei, não devemos nós,
filhos e filhas de Deus, agir desta maneira e nos portar como filhos e filhas de Deus? Quando nosso pai é o rei? Sim, isto é certo. Agora pensem bem nisto. Se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que fará o sangue de Jesus Cristo? O que fazia o sangue do pai daquele rei naquele filho escravo no outro país? Fazia ele se portar como um filho de um rei. O que faria o sangue de Jesus Cristo em sua vida, mulher? Nas mulheres? Nos homens? As mulheres se vestiriam como filhas de Deus, se portariam como filhas de Sara, porque a Bíblia diz que elas devem se portar como Sara. Elas se portariam como Maria, se de fato tivessem ingerido o sangue de Jesus Cristo. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isto quer dizer, nunca se portará como quem tem a minha vida, com o caráter de Cristo. Qualquer homem que permite a sua esposa usar esses shorts e fumar cigarros e estas coisas, veja só, o homem não é julgado pela aparência, o homem não é julgado pela sua musculatura, pelo seu poder aquisitivo, pela sua fama, pela sua voz, pela sua beleza. A mulher não deve ser julgada pela sua beleza. O profeta diz: eu já vi homens que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não terem nenhuma grama de homem em si. Arrancam um bebê dos braços de sua mãe e a violam. Isso não é um homem, isto é um animal irracional. Homem, na verdade, é o caráter que ele tem. Ele estava ali trabalhando como um escravo, como Daniel estava lá dentro da Babilônia, como José estava lá no palácio de Potifar. Está você aí também, essa escravinha da casa, do lar, mas se porte como a filha do rei. Ele estava ali sendo um escravo, na verdade, era um africano escravo num país estrangeiro, mas ele trabalhava de cabeça erguida e ele não deixava nenhum tempo para o seu proprietário lhe dar uma chicotada, porque não lhe dava motivo para isto. Isto era caráter do filho de rei. Homem é o caráter, e caráter é aquilo que você é, não o que os outros pensam, não o que você parece ser. Não é beleza exterior, não é aparência, não é palavreado bonito, não é vocabulário difícil, isso não é caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Talvez fosse ali um sujeito de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossa face dele, profetizou Isaías. Mas na verdade, ele estava ali manifestando o caráter do Pai, o caráter de Deus manifestado através do Filho. E quem pode dizer que é filho de Deus sem que antes possa manifestar o caráter de Deus, manifestar o caráter de Cristo, manifestar o caráter do Pai? Aquele pequeno escravo, aquele moço escravo manifestava o caráter de seu pai. Sou um filho do rei. Portanto, não julgue os homens pelo que eles possam fazer, pelos seus músculos, pelos seus poderes, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando, diz o profeta. Você não escolha um rapagão bonito para ser seu marido, porque enquanto você está escolhendo aquele rapagão bonito, há centenas e centenas de olhos nele. Escolha um homem que tenha caráter, um homem que tenha marca nos joelhos, marca de oração, diz o profeta.
Esta é a maneira pela qual você deve julgar um homem. É pelo caráter. Oh, como o Espírito Santo deve corar os nossos rostos diante do Pai nesta hora. Quando vemos que os seus servos estão se enredando aos poucos, se enredando como aquela pessoa que vai entrando num rio e vai entrando como que atraída pelas águas, e de repente é tarde demais, se encontra fora da praia, fora do alcance de salvamento. Tenho visto experiências, conhecido, sabido de experiências como estas. Aquelas duas meninas que foram andando no rio e foram entrando e gostando da água, de repente pisaram ali numa banca de areia falsa e lá se foram. Uma morreu afogada, porque vai se enredando com a areia movediça, pisando, se firmando, andando em coisas falsas, em atrações humanas, em aparências humanas. Não se busca caráter em primeiro lugar, se busca aparência, é reputação. Com poucas conversas pode-se conversar as pessoas, propagandas mentirosas, propagandas baseadas em mulheres desnudas, mentirosas, propagandas de coisas que estão matando o povo, e o povo vai em tudo quanto é propaganda, e eles dizem a propaganda é a arma do comércio, e assim vai indo, e a propaganda é a arma da religião, e a propaganda é a arma disto, e a propaganda é a arma daquilo, mas não há caráter, não há fundamento. Nunca, 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 absolutamente nunca se precisou de olhar o caráter antes, como está se precisando nesta era. Porque o que é caráter? Um fio de bigode valia muito mais do que um cheque, sob todas as ameaças de lei hoje. A palavra de um homem valia tudo para uma moça que se casaria com ela. Como é feito o casamento hoje? De que maneira? Ainda falamos em religião, ainda falamos em Deus, queremos misturar Deus com essas coisas, com essas imundícias todas. O que é caráter, meus irmãos? Aquele escravo nos dá uma lição de caráter, trabalhando sob circunstâncias, sob dificuldades. Ele caiu, escravo em outro país, mas lá ele se portava como um filho do rei. Isso é caráter. Ele olhava para cima, ele nunca ficou ali olhando para baixo, ele nunca se misturou, ele sempre mostrou, e aquele proprietário disse, até que enfim eu descobri que ele lá na sua terra é filho de um rei, rei de uma tribo, filho de um rei de uma tribo de nativos, tem mais caráter do que um povo chamado cristão, chamando-se filhos de Deus e comendo bolotas dos porcos deste mundo. Nem o filho pródigo teve coragem para isto. Oh, sim, nós devemos nos corar o rosto nesta hora, quando se pensa em caráter. O que é caráter de uma mulher? O que é caráter de um homem? O que é caráter de uma igreja? Tá certo que os homens não busquem caráter, busquem dinheiro, posição, beleza, aparência, mas Jesus Cristo vem buscar é caráter. Para isso ele deu o seu caráter para a sua noiva. Ele só se casará com aquela escolhida onde habita nela, está formada nela através do sofrimento e da angústia o seu caráter. Você é uma delas, você é um deles, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada com o caráter divino, com o caráter de Jesus Cristo, com o caráter do noivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.